internauta, estamos em Belo Horizonte, no coração da Savassi, trazendo para você uma entrevista exclusiva com um dos deputados federais mais conhecidos no Brasil. Ele foi deputado pelo Rio de Janeiro, teve uma participação importantíssima no impeachment de Dilma Rousseff. Sim, é com ele que nós vamos falar. Me acompanhe para você saber quem é este deputado. Chegamos, 89.1, Rádio Maravilha, uma das 30 rádios adquiridas pelo ex-deputado Eduardo Cunha. Quem se lembra dele? Tchau, querida. Vocês se lembram deste deputado? É com ele que nós vamos falar e saber o que ele está fazendo em Minas e por que a aquisição de 30 rádios. Vamos lá dentro? Olá, internauta. Nós da SG10 Comunicação Digital, sempre buscando para você a melhor notícia, os fatos sem censura. Nossa empresa que trabalha com 4 canais em Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília e agora no Centro-Oeste Mineiro. E esta entrevista está sendo transmitida por todos esses canais. Estamos aqui com o deputado Eduardo Cunha. Deputado, o senhor é carioca, está vindo para Minas Gerais. O que lhe trouxe a Minas Gerais? Não, na verdade eu já estou, apesar de a minha origem ser o Rio de Janeiro, eu já tenho muitas atividades em Minas Gerais já há bastante tempo, atividades de natureza empresarial. Então, na medida em que eu optei por me dedicar às minhas atividades empresariais, natural que eu mudando o meu domicílio, a minha residência, eu também mudasse o domicílio eleitoral, mudasse também as outras atividades, as atividades políticas, passasse a ser aonde eu estou residindo, aonde eu estou exercendo as minhas outras atividades, entendeu? Entendi. O senhor é candidato a deputado federal por Minas Gerais no próximo pleito? Nesse primeiro momento, ninguém pode dizer que é candidato. A gente diz que pode ser pré-candidato, mas é minha intenção, sim, retornar à Câmara e pedir os votos no momento oportuno, quando for no período eleitoral. Vou me filiar ainda a um partido político e a partir daí pretendo me apresentar na convenção e, se possível, poder disputar na eleição. Sim, o senhor está com rádios em Minas Gerais e qual que é o cunho de jornalístico dessas rádios? Não, a gente está trabalhando uma rede de rádios, uma parte por adesão, uma parte pertencente a gente mesmo, de natureza evangélica. A nossa rádio, ela opera é uma rádio gospel, né? Como se diria no jargão, as pessoas que não entendem, né? E ela atua justamente com palavra, com música e com notícia, né? Então, basicamente, a gente está com os 3 segmentos, né? Música, notícia e a palavra de Deus, que é obrigatório estar dentro de uma rádio evangélica, né? Mas esse é um trabalho que eu já faço há muitos anos, já fazia isso no Rio de Janeiro, a gente tem também no Rio de Janeiro, então é uma rede e a gente está trabalhando com essa rede em Minas Gerais. Sim, Minas Gerais é um estado onde o atual governador já está há 2 mandatos, como diz, forte no governo. E agora ele pretende lançar o seu vice como governador. O senhor já tem um candidato a governo que o senhor pretende apoiar ou não? Não, nesse momento eu vou ainda, como eu lhe falei, vou me filiar a um partido político, né? Certamente eu vou ter que seguir a diretriz que esse partido que eu escolher for determinar para as eleições. Então, do meu lado, a única restrição que eu tenho é o campo, né? O campo que eu não estarei jamais é o campo da esquerda, óbvio. Fora disso, a gente ainda vai, no momento certo, avaliar as condições. Eu não posso falar porque, mesmo que eu falasse alguma coisa e o partido que porventura me filiasse estivesse em outra, eu ficaria numa situação difícil. Então, eu prefiro que no momento certo, até porque nós não sabemos ainda nem quem serão os candidatos. Então, eu não posso dizer nem quem tem candidatos, porque eu não sei quem será candidato. Mas ele me parece que desenvolve um bom trabalho. O governador faz um bom trabalho aqui em Minas Gerais, pegou Minas Gerais absolutamente quebrada pelas gestões do PT e, consequentemente, conseguiu levantar o Estado. Então, é natural que o candidato dele seja um candidato forte, é um nome que deve ser respeitado.
E para encerrar, deputado, nosso canal em Minas Gerais, a nossa filial, ele está situado no Centro-Oeste Mineiro, a segunda região mais forte do agronegócio do estado. Eu gostaria que o senhor falasse alguma palavra sobre o agronegócio. Veja bem, o agronegócio talvez seja, Minas Gerais é muito importante, até porque Minas Gerais tem uma peculiaridade diferente dos outros estados. Aqui é praticamente um país, né? Não só pelo seu tamanho, mas pelas diferenças que tem entre as regiões, né? Aqui o agronegócio é muito forte em Minas Gerais e não poderia deixar de ser. Eu tenho atividades da minha família, não necessariamente minha, voltadas ao agronegócio em Minas Gerais também. Então, eu diria que eu vou praticamente ser um representante do agronegócio também, porque faz parte das atividades empresariais da minha família. A gente milita também no agronegócio. Então, a palavra que eu poderia dar é que é um dos seus que está vindo para poder também trabalhar pelo agronegócio, que é o segmento da economia brasileira que tem sustentado o crescimento da economia, porque é o segmento que mais cresce, é o segmento que mais gera renda, que mais gera produção, que mais gera emprego hoje, é o agronegócio em crescimento. Então, é necessário que tenha essa atenção, porque é a particularidade do Brasil, é muito peculiar. Nós temos grandes extensões de terras que têm que ser produtivas. O Brasil aumentou substancialmente a sua produção agrícola nos últimos anos. E Minas Gerais talvez seja o centro disso, embora o centro-oeste, não de Minas, o centro-oeste do país tenha crescido muito na produção de soja, mas Minas Gerais cresceu também com várias culturas, não só também a de soja em alguns lugares, mas os preços de determinados produtos que Minas trabalha cresceram muito, como o caso do café. Então a gente consegue ter aqui uma melhor participação no PIB nacional do agronegócio de Minas Gerais. Ok, muito obrigado. Obrigada, internauta, por nos acompanhar até aqui. Agradecemos também a nossa produção e agradecemos ao deputado Eduardo Cunha, que falou diretamente com você, Minas Gerais, e para todo o Brasil. Beijo! A nossa entrevista com Eduardo Cunha, você gostou? E para você, que não conhece Eduardo Cunha, nós vamos, no final desse episódio, colocar algumas matérias, algumas manchetes, para nortear você bem quem foi este homem. Certamente, o homem mais importante do Brasil no biênio entre 2015 e 2016. Por quê? 2 de dezembro de 2015. Além do meu aniversário de 39 anos, o Brasil vivia o impeachment da presidente do PT, Dilma Rousseff. E quem colocou para votação o impeachment de Dilma Rousseff? Quem declarou guerra ao PT e quem brigou tete a tete com a cadeira da presidência da República na mão da esquerda? Sim, Eduardo Cunha, deputado federal. Então, pelo Rio de Janeiro, partidário do PMDB, hoje o MDB, mais um homem que declarou guerra. A alta esfera do poder neste país não iria passar impunemente. Pouco tempo depois, Eduardo Cunha era cassado pelos seus pares. Foram 450 votos a favor da sua cassação contra 10 favoráveis. O homem foi odiado por muitos, mas também amado. Sim, amado na época por 40% do povo brasileiro, que era contrário à presidência de Dilma Rousseff. Alguns lembram de Eduardo como uma ferida inesquecível e jamais cicatrizada. Outros lembram dele, por que não dizer, como o deputado Feliciano disse naquela época no seu voto: se Eduardo Cunha é malvado, ele é meu malvado predileto. Fecha aspas. Isso define bem o ritmo e o humor do Congresso Nacional 2015-2016. Se não bastasse ser cassado, Eduardo Cunha foi condenado a 55 anos de prisão na Lava Jato. Absolvido. Sim, condenado, mas absolvido. 10 anos depois, Eduardo Cunha volta para o palco da política, não menos que um dos estados mais importantes do Brasil na política nacional, Minas Gerais. Sim, Eduardo Cunha é candidato em 2026 a deputado federal por Minas Gerais.
Os entendidos da política dizem que sua eleição é questão de tempo. A vitória é garantida. As urnas são sempre surpresa. Mas cientistas políticos não costumam errar muito em seus prognósticos. Fato é que o retorno de Cunha aos palcos do Congresso Nacional vai causar horrores alguns, mas agrada a maioria dos brasileiros que preferem aqueles políticos que são melhores na coragem do que em discurso vão. E Eduardo Cunha, convenhamos, é um homem corajoso. E já provou isso. Desta vez, foi a última impressão que marcou. Eduardo Cunha ficou conhecido no Brasil como um político malvado. De malvado não tem nada. É um homem do diálogo, articulado, sabe ceder quando necessário e sabe reunir em torno de si uma bancada forte, favorável àquele voto que defende. É o aliado que todo presidente da República gostaria de ter ao seu lado e jamais tê-lo como inimigo. Mas Cunha não é radical. Cunha tem o que talvez esses políticos novos perderam: política nas veias, sabedoria nas palavras, astúcia nas atitudes. Que venha 2026. Afinal, Cunha é um político de peso e, desta vez, emprestando seu nome a Minas Gerais. Nós estaremos aqui para cobrir tudo da volta de Eduardo Cunha. Eu estou curiosa. E você? Curiosa para saber o desfecho dessas eleições e se Cunha retorna ao tapete verde por Minas Gerais. Curiosa para saber se ele retorna em grande estilo como presidente da Câmara. E curiosa para saber como vai ser a vida do próximo presidente com Eduardo Cunha de volta ao Congresso. Nós, brasileiros, merecemos ver o segundo episódio dessa novela. Esteja conosco. Os nossos canais da SG10 Comunicação Digital, Tá Claro por Brasília, Goiás e Tocantins, Perfil Sem Retoque pelo Centro-Oeste Mineiro. Acompanhe conosco a trajetória de Eduardo Cunha. Para a gente terminar este episódio, parafraseamos Eduardo Cunha. Tchau, querida.